Bispo, entra aqui, Bispo, por gentileza. Antes do Bispo entrar, eu quero chamar uma matéria só para você compreender o assunto que nós vamos abordar aqui agora. É que esse pastor que aparece no vídeo agora, seu José Aparecido, ele procurou o programa para fazer uma reclamação, dizendo ele que não estava recebendo a ajuda de custo, os benefícios que o pastor recebe quando ele está à frente de um trabalho evangélico. E é exatamente isso que nós vamos mostrar agora no programa. O que é que eles dizem, irmão? O que é que eles falam em Qual? relação a ajudar? Olha, a relação deles é essa. Se quer ir embora, assina o termo que você está desligando da obra, nós te mandamos embora. Mais dói dentro de mim, o que mais está me machucando, que Está abandonando também. eu quase não sei nem se eu ia chamar vocês, eu estava para perder a cabeça. Porque eu acho assim, por que eles me trouxeram? Por quê? E por que eles pregam uma coisa e não vivem? Eles dizem aquilo que prega, né? É isso que eu queria chamar a atenção sobre o líder de Deus. Paulo. O que ele prega na televisão? Salvação. E mandou eu pra cá para morrer. E o bispo que está aqui me perdoa a cama, mas eu prefiro que saia no ar. O bispo está aqui não vale nada. Não vale nada. Ele não presta. Pode soltar e soar. Ele não presta. Ele nunca prestou. Desde quando ele chegou aqui, ele é um cavalo. Tá aqui, o senhor ouviu relatos aí, não é como a gente procura. Ontem mesmo liguei para o senhor, para que o senhor pudesse, acima de tudo, se defender daquilo que estava sendo dito aqui dentro do programa. E o senhor dizia que ia trazer os documentos aqui, que apontavam os gastos, todas as despesas gastas com o pastor. O senhor tem, esses são os documentos? Exatamente. Ah, tá certo. Posso pegar? Pode sim, senhor. Fica à vontade. Tá aqui, rapaz, tem... Isso aqui tudo é comprovante, é? Isso aí, tudo comprovante. Aqui tem comprovante de R$2.500. E de 3.000, esse aí foi no parto e o tratamento da esposa dele, no parto da filhinha dele, novinha. Aqui é o Major... São Camilo, você pode ver. Sociedade Beneficente Isso. São Camilo, que é do parto da filha dele, né? Exatamente. Então teve aqui assistência 5.000 ali. à família. Isso. Né? Aqui o recibo. Os recibos desde o primeiro mês que ele chegou, mês de maio, ele recebendo 2 quinzenas José Franco por mês. do Nascimento. Exatamente. Tá aqui, ó. O salário aqui, que eu não vou também citar. Isso. Mais um recibo aqui também. Quando ele estava na igreja de Pedra Branca, né? Lá em cima igreja na de Pedra Isso. Branca, que ele disse que estava abandonado lá, também Exato. recebi uma ajuda de custo lá. Aqui é o mês de julho, Aqui, todos os meses. Aqui os meses, tenho aqui os meses. Julho, junho. Tudo assinado pelo seu José, né? Exatamente. Aqui também mais recibos. Ele estava quantos meses aqui? Ele estava desde o mês de maio, no meio do mês de maio para cá. Aqui tem os recibos. Todos os recibos. R$800, Isso. R$800. Aqui eu não sei o que, contrato de locação de... Não, esse aqui aqui já é outra coisa. Né? E essa aqui é a procuração minha, né? Que eu tenho para tá corresponder. Certo. Ele disse que não recebia, estava abandonado. Então, se ele estava abandonado, já não confere. Podia não estar recebendo o que ele gostaria de receber. Mas pelo que eu estou observando aqui, fecha aqui, ó. Estou vendo aqui um recibo aqui, R$800, né? Que a igreja passava para ele. A assinatura do pastor José aqui também, né? De 800, tem um de 3.000. Esse de R$3.000 é do quê, hein? Esse de 3.000 e de 2.000 é do Hospital São Camilo, que foi uma exigência dele, dizendo que a esposa não poderia ter filho parto normal, mas os médicos tinham dito que poderia. Só que ele falou que não queria que a esposa dele ia ter modificações, né? Genitais, ele não queria. E aí vocês pagaram, inclusive, com cheque, com né? cheque da igreja, pode ver. Igreja Mundial do Poder de Deus, tá aqui, ó. Aí, ó, pode ver que tá nominal a igreja, ao São Camilo. Atrás da cópia do cheque também já está, também pode mostrar a cópia atrás do cheque, aqui, ó.
a outra cópia, que é a parte de trás do cheque. Tá certo, é verdade. Então, todos os exames que ele fazia, ainda que era particular com o dinheiro que ele recebia de ajuda de custo, nós ressarcia ele. E ele disse que quer ir embora e vocês não estavam... O que é isso aqui? Isso aí é a passagem. Inclusive, depois que nós liberamos a passagem para ele, e ele não tinha registro da filha mais velha. Aí foi, no aeroporto, ele foi embargado antes de ontem, por isso faz 2 passagens aí. Aí ele foi impedido de embarcar e ontem... Aqui, ó. Ele 2 passou... passagens para a família dele, para a esposa, para ele e para a esposa, né? Porque teve que remarcar a passagem. Essa empresa parece que é até minha, né? Bela Tour. Bela Tour. Então, eu tive que pedir a gentileza para a Bela Tour, né? Para que ela pudesse remarcar a passagem, porque mais de R$2.000 de passagem ia perdendo, porque ele não tinha documento da filha mais velha. E ele estava no fórum. Tá bom, tá propaganda aí. Conseguir. Não é minha empresa, não. Então ela foi, a Bela Tour, ela teve assim a consciência, teve uma ética e profissionalismo. Ela pegou e entendeu a situação da igreja, remarcou a passagem, só que ele só conseguiu embarcar com a assinatura de um juiz. Esse documento desse carro aqui, é do carro dele, do Nascimento. É o carro dele. É o carro dele que a igreja vai colocar na cegonha para ser transportado também para a cidade aonde ele vai residir a partir de então, né? Exatamente. Pastor, o que o senhor acha que leva ele a ter tomado essa decisão de sair do estado, que não queria ficar aqui? Bom, ele desde o princípio ele alegava que ele não suportava a temperatura, que ele é da região do Paraná, né? Ele não aceitava a temperatura, mas que não gostava da cidade, e alguém da cidade, um senhor, ele falava que o nome dele era Bigode, um ex-empresário, uma vez comentou para ele que a cidade não era boa, que era corrupta, que era ruim, e esse homem passou para ele. Então, quer dizer, ele como pastor, ele absorveu aquele falando que o estado era ruim. Então, para ele o estado não prestava, e ele queria ir embora daqui a qualquer custo. Mas o que o senhor pensa a respeito do nosso estado? Eu estou aqui há 1 ano e 2 meses, e tão certo como Deus vive, se dependeu, fica aqui até Jesus voltar nesse estado. E ele, exatamente, ele falava que queria ir embora, não queria ficar aqui, que aqui não prestava, quer dizer, denegria o estado, né? E eu não poderia mandar ele embora, que é como está na Bíblia. Os seus governantes, acima deles, há outras autoridades. Eu tenho o bispo Josivaldo, que é o vice-presidente, o apóstolo Valdemiro Santiago. Eles não precisam, essas 2 pessoas que eu estou falando, não precisam da minha defesa, eu não estou aqui por causa deles. Porque eles têm os frutos deles para mostrar, né? Mas esse homem, ele queria ir embora a qualquer custo. Mas para mim mandar ele embora, eu precisava da autorização da nossa liderança, avisar, porque tem gasto. Como é que eu vou tirar um dinheiro para pagar passagem? Como é que eu vou pagar a cegonha para levar o automóvel dele de volta? Sem autorização da autoridade que está acima de mim. Um dinheiro que não é seu. Um dinheiro que não é meu, é da igreja, é da instituição, é dízimo, é oferta, e é para propagação do evangelho e tal. E ele queria me forçar. Como eu falei para ele que ele tinha que aguardar, e ele foi falando que ele estava aguardando, estava esperando demais, ele chegou ao ponto de ligar para um obreiro lá de Pedra Branca e ameaçar, quando eu entreguei um BO para o senhor da semana passada, antes dessa matéria ser vinculada. Quando ele soube que eu dei parte, que ele ameaçou a mim e o pastor, amanhã, que todo que assistiu o programa pela manhã vai ver no monte um outro gordinho de chapéu bem, já assistiu, né? Então, ele foi ameaçado, tá lá o BO dele lá em Pedra Branca, tá a ligação para quem ele fez, ameaçando a gente. Então ele pensou, então como eu ameacei ele, então agora eu vou fazer uma matéria para mim poder pressionar ele. Se ele não me mandar embora, eu solto a matéria. Tudo isso aí era só porque ele queria ir embora do estado. Ele queria ir embora do estado. Só que eu não poderia mandar, como eu estou explicando, porque como que eu vou prestar conta de uma coisa que eu não estou autorizado? Então, ele fez a matéria e ele não sabia. Quando eu cheguei, já cheguei com o pedido dele já autorizado para ele poder ser transferido. Só que ele não sabia. E ele pensou que ele ia embora viajar antes da matéria sair. Só que daí deu tudo errado, que no aeroporto ele foi embargado à noite e ele não pôde ir. Quando foi no outro dia, ele teve que ir por fora para poder ver o registro, aí foi quando nós vimos a matéria. E agora, diante do que ele disse, quais os procedimentos que o senhor vai tomar? Ele já você viu aí que foram 2 passagens, foram remarcadas. Ele já retornou a São Paulo, para a sede, e de lá já sabe que ele não está apto para poder fazer a obra, que ele veio praticamente por causa da ajuda de custo, sabe que ele tem um automóvel dele, ele devia ter uma vida lá regular, e ele acha que fazer a obra ou seja, como disse Jesus, né? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o mercenário, ele vê o lobo e foge, quer dizer, ele viu a quentura, a temperatura, a dificuldade, ele viu a dificuldade e ele foge e deixa as ovelhas. Então, isso não serve para fazer a obra de Deus. O
que qualifica quem deve fazer a obra de Deus é os frutos. E lá em João 15 está escrito, em João, conhecereis a árvore pelo fruto. Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Aquele que dá fruto e estiver ligado em mim, o Pai, que é o agricultor, limpa para que ele dê mais fruto ainda. Mas aquele que não dá fruto, ele é cortado e lançado fora, como o ramo, né? O ramo não pode dar fruto se ele não estiver ligado na videira. Então, olha, pastor, eu sei que isso é uma coisa assim, eu só sei dizer uma coisa, que até onde a gente tinha conhecimento, antigamente, quando eu estava dentro da igreja, os pastores praticamente eles iam para os locais mais distantes e às vezes eles pagavam para trabalhar. Né? E alguns pastores arriscavam a própria vida. Né? Teve pastores que eu conheço que foram pregar em outros países, correndo o risco de serem mortos, porque naqueles países era proibido pregar a palavra de Deus, inclusive andar com a Bíblia. Né? E eles se arriscavam. Agora, aquele que não está disposto a arriscar a vida por conta do trabalho, eu acho que não tem compromisso com a fé e nem tampouco com Deus. Obrigado pela sua presença, pastor. Obrigado a todos os telespectadores, que Deus abençoe a todos. Um abraço! Eu estou recebendo aqui também